de tudo isso, qual que é a avaliação do presidente Lula, né? Qual avaliação ele faz desse momento? Ô, Diego, eu colhi muitas informações ao longo da manhã e da tarde, né? Como que o Lula hoje avalia o que aconteceu nos últimos dias. Primeiro, ele vê um fracasso grande do José Múcio, ministro da Defesa, e do Flávio Dino. O Múcio e o Flávio Dino falharam no primeiro grande desafio que tiveram. O Múcio, fragorosamente, né? O Múcio foi o ministro da Defesa que disse que o Bolsonaro era um democrata e que havia manifestantes democratas, inclusive parentes dele, no QG do Exército. E o Flávio Dino tomou uma rasteira do governador afastado agora, o Ibanez Rocha, e das autoridades de segurança do Distrito Federal. Portanto, tem uma avaliação do Lula de que o Múcio e o Dino fracassaram no primeiro grande desafio que tiveram. A partir de um determinado momento, o Dino começa a recuperar o terreno perdido, propõe a intervenção nas forças de segurança pública do Distrito Federal. Quando o Lula estava em Araraquara, ontem, Lula de pronto aceita. Essa é uma coisa. Dois, o Lula tem a avaliação também de quem arrumou a casa foi o ministro Alexandre de Moraes, com duas decisões. Primeiro, foi a partir de uma decisão do Alexandre de Moraes que o acampamento no QG do Exército em Brasília e no resto do Brasil começou realmente a ser desmontado. Portanto, o Múcio, operando com os militares, não conseguiu sucesso nessa área, foi necessária uma decisão do Alexandre de Moraes para que isso acontecesse. Dois, quando o Alexandre de Moraes decide afastar o Ibanez Rocha, ele dá um sinal para outros governadores de estado que têm PMs bolsonaristas e radicalizadas a não seguir o mesmo caminho. Portanto, hoje, o Lula tem uma avaliação de que o caminho para enfrentar o problema é muito mais o caminho que o Alexandre de Moraes decidiu seguir do que aquele que o Múcio e o Flávio Dino seguiram. Segunda coisa, o Lula quer ver a possibilidade de a AGU encontrar uma forma de pedir à justiça que os financiadores desses atos sejam os responsáveis pelo pagamento de todos os danos e eventuais multas que possam ser aplicadas pela destruição do patrimônio. Portanto, a AGU, nesse momento, está estudando medidas a pedido do presidente da República para ver se é possível. Porque uma coisa é cobrar de quem foi lá e quebrou uma porta, quebrou um vidro, essa pessoa é identificada. Outra coisa é cobrar dos financiadores que desde quinta-feira, e aí o Lula hoje também tem a informação muito clara, que desde sexta-feira havia todos os dados à disposição para que houvesse um reforço da segurança no último domingo, como houve no dia da posse. Né? Então, há um desejo do presidente da República de que esses financiadores, que desde o meio da semana estavam pagando ônibus, comida, excursão para Brasília, que eles respondam não só criminalmente pelos atos que eles cometeram, mas civilmente. Civilmente é tirar dinheiro do bolso e pagar pela obra lá de Cavalcante, que vale 8 milhões de reais, que foi perfurada, pelos objetos roubados, por tudo que foi danificado. Aquilo que eles esperavam que fosse uma jogada muito arriscada de disseminar essa balbúrdia, essa baderna pelo país inteiro, acabou não acontecendo, e onde aconteceu foi rapidamente dominado pelas polícias militares locais e até por governadores que seriam teoricamente aliados de Bolsonaro. O que acontece daqui para frente? A meu ver, ou se prende, se investiga, processa, descobre-se e responsabiliza e prende quem pagou, quem organizou, ou isso não vai acabar nunca. Essa, para mim, é o óbvio, né? Que finalmente as autoridades parecem ter acordado para a urgência disso. Tivemos várias prévias que não resultaram em nada. Do ponto de vista político, sem dúvida nenhuma, catalisou a opinião pública, e principalmente a opinião de quem manda, contra o Bolsonaro. Porque hoje um deputado, um senador, que não falar explicitamente contra o que aconteceu no domingo em Brasília, ele está sujeito a ser caçado pelos seus pares. Né? Se algum bolsonarista se engraçar dizendo que foi legal, ele pode ser caçado por outros deputados. Se um ministro do Supremo, até vou perguntar para a Carol, Cássio Conká já se pronunciou, Carol? Bom, ontem eu falei com ele, ele falou que estava no interior do Piauí, estava sem sinal de internet, já era perto, já era o fim da tarde e ele estava tomando pé da situação naquele momento.
É o que Ó, tem. esse é o caso que a gente estava comentando. Lembra aquele caso que eu falei que é só as pessoas que estão dentro de uma caverna, tipo, olhando para Sim, a parede, que não ficaram sabendo o que estava acontecendo, né? Então, eu vejo que seja o caso do ministro Cássio Nunes Marques. Você está dentro de uma caverna, que não estava sabendo do que estava acontecendo, e aí esperou todo o ônibus, o trem passar para ele pegar carona, né? Neste momento, não. Bem, eu acho que bastava o relato da Carol para ele repudiar, né, o que aconteceu, né? Agora, ficar em cima do muro neste momento é inconcebível. E vai ter consequências, né? Esses caras, quem ficar em cima do muro, quem não se posicionar veementemente contra, vai estar brigando contra o espírito de corpo da sua instituição. E não vai sair barato isso. Então, o bolsonarismo ontem fez uma jogada de alto risco que não deu os efeitos que ele imaginava, conseguiu até fazer os militares agirem. Vamos lembrar que os militares acobertaram esses acampamentos terroristas durante meses, dando proteção, infraestrutura a eles, talvez porque houvesse ali um monte de familiares de militares reformados, enfim, agora até eles foram obrigados a agir. Agora é a hora de encontrar os responsáveis por tudo isso que aconteceu, né? Esses 1.500 que estão presos aí são magrinhos, né? São café miúdo, não representam grande coisa. O importante é pegar os cabeças, né? E dar nome aos bois. O pessoal está ainda com muita delicadeza aí, falar em extremistas, em vândalos, manifestantes. São terroristas e têm que ser tratados como tal, sabe? E os que são responsáveis por isso têm que também ser investigados e punidos exemplarmente. O Brasil só vai voltar a ter uma vida normal quando essas pessoas saírem de circulação, a começar pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, o ex-ministro Anderson Torres, os comandantes militares do antigo governo e do atual governo, que foram coniventes também, e os comandantes da Polícia Militar de Brasília. Todos eles têm que ser investigados e punidos na forma da lei, o mais rápido possível, porque não adianta prender só o pessoal miúdo, né, e deixar os cabeças soltos. Claro que tudo isso depende do andamento dos processos na justiça. Qual